esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, com louvor celebrado este ano, a 1º de abril. Em cada domingo Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo
venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 14 de fevereiro. A gloriosa Ascensão do Senhor, a 13 de maio. A festa de Pentecostes, a 20 de maio. Corpus Christi, a 31 de maio. E o primeiro domingo do Advento, a 2 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos e dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Nas palmas. Amém, 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 aleluia. Amém. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Sentai-vos, irmãs e irmãos. Acabamos de ouvir a narrativa do Evangelho, contando a longa procura dos magos até encontrarem Jesus. Encontraram Jesus e o adoraram. Abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Os santos reis magos que nós celebramos hoje ensina a gente qual é o fim último de nossas atividades, nossas peregrinações, qual é o fim último de tudo o que a gente faz aqui na terra, na igreja, no trabalho, na família, na sociedade, no mundo. Qual é o termo final de tudo, em que é que tudo encontra sentido em nossa vida? As coisas mais sofridas e difíceis, as melhores coisas que acontecem, elas só encontram o seu sentido último quando nos colocamos diante de Jesus e o adoramos. É por isso que o Espírito Santo falou para a igreja que na festa dos Santos Reis Magos, a igreja deveria proclamar solenemente as datas importantes no calendário do ano para nós. Por isso é que nós acabamos de ouvir as datas mais importantes da nossa agenda para 2018. O centro, ponto mais alto, a Semana Santa. Depois descreve cada solenidade: Ascensão do Senhor, Pentecostes, cada uma das celebrações, e termina dizendo que também as festas de Nossa Senhora, dos santos e até os fiéis defuntos, tudo em nossa vida encontra o seu sentido último diante de Jesus, numa atitude de adoração. A festa de hoje, que a gente antigamente chamava dos Santos Reis, ela é uma festa que perdeu muito sentido por duas razões. Primeiro, porque a igreja foi relaxando. A igreja foi relaxando e deixando de proclamar a grandeza desse mistério. O povo, com dó de ver essa festa perder o sentido, o povo começou a inventar a saída deles com a folia de reis. Mas o povo também foi descambando na folia de reis, que a folia de reis terminou na folia da cachaça e da comelança na roça. Não foi? Dois extremos.
o da igreja de nós padres e da piedade do povo, no exagero da folia. A folia deixou de ser aquela expressão linda de oração. Os últimos anos que eu tentei acompanhar alguma, eu sofri muito de ver como é que o capeta deu conta de tirar a humildade e a pureza do coração do povo da folia. Virou um exagero. Daqui um pouco a gente volta a isso. Vamos comigo à segunda leitura, porque essa segunda leitura, ela abre para a gente um pouco esse olhar dos santos reis magos. A tradição, o Evangelho não fala quantos reis eram. A gente pensa em 3, porque ofereceram ouro, incenso e mirra. Mas ofereceram ouro, incenso e mirra também porque Jesus, na sua entrega na cruz, realiza 3 obras extraordinárias que Paulo fala aos Efésios. A carta que Paulo escreveu à comunidade de Éfeso era uma cidade grega. Paulo foi lá. Os gregos tinham uma religião muito estranha, uma religião misturada com filosofia, com poesia, com arte, com teatro, com superstição de tudo quanto é tipo. Os gregos tinham em Éfeso, inclusive, uma grande estátua da deusa da fertilidade, e ela tinha muitos seios. Era uma estátua, você pode entrar na internet, ela tem muitas mamas, assim, que é a deusa da fertilidade, a deusa que fecunda tudo. Paulo foi lá, pregou o Evangelho, entusiasmado, fundou uma comunidade, trabalhou nessa comunidade, depois Paulo foi embora, igual eu estou indo hoje. Paulo foi embora e depois recebe notícia, umas fofocas, o povo falando que a comunidade de Éfeso está perdendo o rumo, está descambando por uns caminhos que não estão certos, não. E Paulo escreve uma carta firme e dura e belíssima à comunidade de Éfeso, dando uma bronca, e ele começa assim, vamos ver? Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Paulo dá uma bronca na comunidade dizendo, parece que vocês nem levam em conta, se vocês soubessem da graça que Deus me deu, de no meio de vocês falar do mistério, levar vocês ao conhecimento do mistério. Veja, versículo 5, este mistério, olha que coisa extraordinária, este mistério, leia, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas. Os grandes filósofos, os grandes historiadores, poetas, os grandes atletas das Olimpíadas gregas, os grandes homens da literatura, da dramaturgia, da cultura grega, nem os homens, os personagens mais ilustres da Bíblia, Abraão, Moisés, Sara, Noé, esses homens das gerações passadas, Deus não os fez conhecer o mistério que eu preguei no meio de vocês. Tão forte, né? Esse mistério, leia, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. O problema é que nós temos muita dificuldade em entender quem é que pode ser chamado de santo, apóstolo e profeta nos dias de hoje. Nós temos muita dificuldade. Quem, afinal de contas, cumpre esse papel de santo, apóstolo e profeta nos dias de hoje? Aí a gente escuta a pregação e fica sempre em dúvida, porque a gente não sabe se esse pregador presta ou não presta, merece crédito ou não merece crédito. Mas é o Espírito Santo que revela, não é o pregador, não é o homem, mas é o Espírito Santo que o revela através de homens. E revela o seguinte, versículo 6, versículo 6, 3 coisas que o Espírito Santo revela através dos pregadores. Leia, os pagãos
são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Olhe para cá. O povo que seguia a Bíblia, o povo do Antigo Testamento, achava que só a turminha lá de Israel, os judeus, filho de judeu, circuncidado, que frequentava a sinagoga e o templo, é que tinham direito à herança, à pertença do povo e às promessas. Paulo diz não. O Espírito Santo revela que através de Jesus, os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa. Depois que Jesus ofereceu seu sangue na cruz, não há nenhum homem, nenhuma mulher na terra que fica fora da possibilidade de viver na graça. O que é, portanto, a herança? Repitam comigo: admitidos à mesma herança. Admitidos à mesma herança. Significa a herança é o reino de Deus. É o reino de Deus. Membros do mesmo corpo. Membros do mesmo significa corpo. Todos nós na igreja pertencemos ao corpo de Cristo. Associados à mesma promessa. Todos nós temos por Jesus a graça de entrar no céu. Então, Jesus na cruz nos dá o reino, a alegria de pertencer ao seu corpo como membro, a alegria de ser associado à mesma promessa, a salvação, o reino. O problema é que tem muita gente que acha que isso é pouco. Tem muita gente que não sabe o que significa isso e a força que isso tem, e vive uma fé, e vive uma religião, e vive uma prática na igreja como se isso não dissesse nada, como se isso não desse resposta nenhuma para nada. Tem um monte de gente na igreja que se comporta como pagão que não foi admitido à mesma herança, ao mesmo corpo e à mesma promessa. Os santos reis, magos, vai ensinar para nós do que impede a gente de entender e viver isso. Vamos ao Evangelho? Tome lá comigo. Daqui um pouco a gente vai voltar a essa herança, corpo e promessa. Ouro, incenso e mirra. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, leia: eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos do Oriente, como o povo da comunidade de Éfeso, representa o povo das religiões mais malucas que a gente pode imaginar, das superstições, de uma religião que acredita em tudo quanto é tipo de crendice. O poder e a energia das pedras, das plantas, dos ramos, das cores, entendeu? Dos astros. Os magos do Oriente são homens que acreditam, mas acreditam numa fé que não é bíblica, não é revelada, é uma fé cheia de superstição, uma confusão que mistura tudo com tudo quanto é trem. Os magos chegam em Jerusalém perguntando: onde está o rei que acaba de nascer? Quem tem acesso à internet vai entrar hoje ou amanhã para ver a homilia, a pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, ontem lá em Roma, na festa dos Santos Reis, que é dia 6. Os mais velhos aí que não mexem com esse negócio de internet, pede o filho, o neto para tirar lá e ler para você a coisa linda, a pregação. O Papa diz o seguinte: curioso, por que será que Jesus nasceu
e só esses 3 reis magos veem a estrela e procuram. Responde o Papa: sabe por que só os 3 veem a estrela e procuram? Porque nós, mesmo dentro da igreja, não olhamos mais para o céu. Nós não tiramos os olhos das coisas daqui de baixo. Sejam as coisas difíceis, os sofrimentos, as tribulações, nós ficamos só olhando para as coisas daqui de baixo. Ou sejam as glórias e as ilusões do mundo, nós ficamos olhando só para as coisas daqui de baixo. E aí a gente não olha os sinais de Deus no céu. Quando a gente olha para o céu, é para pedir para o céu patrocinar e financiar os sonhos e os desejos da gente em ficar livre dos problemas aqui, ou conseguir as glórias mundanas daqui de baixo. Até quando a gente olha para o céu, é para ficar com as coisas daqui de baixo. Posso pegar pesado? Já que eu vou embora mesmo. Pode? Aqui no Goiás, na roça, a gente fala espírito de porco. Porco tem a nuca rija, né? Ele não levanta a cabeça, ele só vai no focinho, não é? Só no cheiro, na lama, na carniça, nas fezes, nas coisas podres, nas mangas gostosas que caíram do pé também, nas frutas saborosas, no capim maravilhoso, mas para ele tudo é a mesma coisa. Nós muitas vezes temos o espírito de porco, a gente fica fuçando nas coisas daqui, a gente não levanta. Repito, mesmo estando na igreja, muitas vezes temos o espírito de porco. Temos o espírito de porco. Senhor, ajuda-nos a olhar para o céu, levantar nosso olhar, querer as coisas do céu. Amém. Amém. E os magos dizem: nós viemos, queremos adorá-lo, que é outra coisa que nós não sabemos. Daqui um pouco nós vamos voltar ao que é adoração. Se tem uma coisa que nós católicos perdemos a noção, é do que é a adoração. Os crentes nem se fala, porque os evangélicos criaram na indústria cultural da música gospel, adoração para eles é estar diante de um grande palco, as bandas ganhando milhões e cantando aquelas músicas gospel que arrepia e todo mundo emociona. Eles chamam o maior culto que os evangélicos prestam no Brasil, chama-se diante do trono. Sabe o que é diante do trono? Você diante de um palco e as bandas poderosas dando show. Adoração nenhuma, não tem nada de adoração isso aí. Mas nós católicos não estamos nem um pouquinho à frente deles, estamos no mesmo nível. Vamos voltar a isso daqui um pouco. Vamos lá? Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Leia. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade. Como é que nasceu um rei? Rei nosso é Herodes. Nós puxamos saco é dele, servimos é ele que faz favorzinho para nós. Como é que tem uma conversa de um novo rei? E Herodes manda chamar os sacerdotes e os mestres da lei, que vão lá no palácio dar um cursinho de Bíblia para o rei, pensando que o rei e que os reis desse mundo querem saber de Bíblia e querem conhecer a Deus. Querem não. Os reis deste mundo, quando chamam os sacerdotes e os mestres da lei de hoje, é para colocá-los no bolso, dando um dinheirinho para a igreja e ganhar os votos da igreja. É isso que os Herodes de hoje querem dos magos, que estão abandonados às vezes até pela igreja. Herodes chama, e eles dão um curso para Herodes, um curso de Bíblia. Versículo 5, eles responderam, leia: em Belém, na Judéia, pois assim foi firma a igreja, pois assim foi escrito pelo profeta. Brada. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Herodes ficou ainda mais perturbado. Os reis
nas histórias dos reis, e sobretudo nesse período dos reis da Grécia, os reis do Império Romano, eles tinham uma prática. Eles não tinham esposa fixa, não é? E não tinham intimidade com uma mulher para não correr o risco de aparecer um menino falando que era filho do rei. Porque tinham medo que o filho do rei poderia matar o pai para tomar o trono. Essa é a lógica das histórias dos reis. E era muito comum se aparecer alguma mulher falando que estava grávida do rei, mandava matar a mulher, rasgar a barriga dela e matar o menino, porque não permito que meu trono seja tomado. Os reis, os Herodes de hoje, estão na mesma lógica. Eles não querem perder o trono. E muitas vezes nós na igreja não passamos de uma turminha de Herodes que não queremos perder o trono. Eu digo para vocês que seguramente uma das experiências mais difíceis na minha vida é ir embora amanhã daqui dessa paróquia. E quando eu vi que Dom Washington falou que hoje era despedida e que eu vi que o evangelho era Herodes com medo de perder o trono, eu pus a mão no peito e falei: Senhor, aquele trono lá da igreja não é o trono de Herodes. Ele é da pregação da palavra e de um sacerdote que te serve, seja eu, qualquer que sentar nele, terá a mesma unção e a mesma bênção. Aleluia! Vai embora, Antônio, sem medo, e não fique como Herodes, querendo grudar nesse trono, porque o trono é do Senhor, e não de padre, ou do grupinho que manobra o padre. Amém? De verdade? Não tenha dúvida! O padre Max e o padre Fábio que vão chegar não são uma ameaça para ninguém, são servos do Senhor. Herodes chamou os magos. Vamos ler? Versículo 9. Depois que eu vi... Desculpe. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos. Está bem intencionado o camarada? Está bem intencionado? Não. Vai. E procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Brada, ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ele queria adorar? Se você continua lendo o capítulo 2 de Mateus, ele vai ficar revoltado porque os magos não foram dar notícia para ele. Ele vai fazer um decreto mandando fazer o quê? Matar todas as crianças com menos de 2 anos, para ninguém tirar-me do meu trono. Eu peço aos servos e servas da igreja que ajudam, se o padre Max chegar em você aqui e dizer para você: não precisa ajudar nisso não, ajuda em outra coisa, não precisa daquilo, não tenha medo de perder seu trono também, amém? Fica brigando por causa de trono não, compensa não. Queira Jesus e queira adorar Jesus. Não faz da igreja uma arena de luta por causa de trono. Nem o padre deve, nem ninguém que tem ministério e função nenhuma, amém? Deixa o trono rendo. Porque o centro da nossa vida é outro, não somos nós, graças a Deus. Deus me livre se fôssemos nós. Eu também quero adorá-lo. Só que acontece uma coisa muito curiosa. Vamos ver? Depois que ouviram o rei, eles partiram para lá. Irmã, muitas vezes na sua vida Deus colocou alguém que deu para você uma pista, dizendo: vai atrás, vai na igreja, busca Jesus, busca a palavra de Deus. Você viu aquilo, um sinal, uma luz de Deus, e começou a buscar. Mas o primeiro Herodes que parou no seu caminho te deu um conselho, e você passou a seguir o palpite de Herodes. Você acha que aquele conselho simples que a sua mãe te deu, seu padrinho, sua madrinha, sua avó te deu, o primeiro Herodes que aparece ganha você. E você tira o olho do céu e passa a olhar para os Herodes. E os Herodes começam a financiar a sua busca de Deus. Tem Herodes que financia até os padres e pastores nos dias de hoje.
dá uma ofertinha para a igreja e cala os pregadores. Mas não são poucos. Homens e mulheres que até têm anseio de Deus, buscam a Deus, mas a hora que vê o dinheiro, perdem o brilho dos olhos pela estrela e passam a olhar pela oferta de Herodes aqui embaixo. Eu vou dizer uma coisa bem pesada, bem sofrida para mim. Eu falei agora mesmo da folia de reis. Quem matou a folia de reis e quem está matando os romeiros, os carreiros, os tropeiros e os mulandeiros que vão ao Divino Pai Eterno, são os políticos que financiam a cerveja e a carne para o churrasco e o carro de som nas noites de pouso dos que vão à Trindade. Está acontecendo isso ou não? Os Herodes de hoje financiam a busca dos magos. E aí eles não mais têm os olhos fixos no Senhor e não buscam mais o Senhor, mas eles ficam o tempo inteiro preocupados se lá onde a gente vai dormir vai ter a Bavária, aquela música porcaria que é um lixo. Eu fui num pouso de carro de boi, que eu escutava as músicas e eu pensava, não pode ser o povo da roça, que tem carro de boi, que escuta umas desgraças dessa, ainda deixa criança e adolescente escutar umas maldição dessas. Porque Herodes financia a cerveja, a comida, a música, intoxica a alma e o coração dos peregrinos do Pai Eterno. Quando chegam lá, já estão exaustos de tanto comer e beber. A pregação de um padre daquele não entra nem sai, compadre. Acabou. Os Herodes de hoje financiam o lanche dos magos. Os Herodes de hoje financiam o lanche dos magos, da folia de reis, dos peregrinos do Pai Eterno. Quantos grupos de reza surgiram na igreja, das senhoras mais idosas, que depois virou o grupo da terceira idade, e que os políticos vieram e pegaram os grupos da terceira idade e começaram a financiar o ônibus e o lanche para Caldas Novas, e essas senhoras viraram servas dos capeta dos políticos, e deixaram de ser aquelas mulheres rezadeiras e piedosas da igreja. O que o padre fala não tem mais peso nenhum, mas o que o vereador, o político fala, financiando o lanche e o ônibus, manda. Não estou brabo não, hein? Os Herodes continuam financiando os magos, que até queriam ver Jesus, até queriam adorá-lo, mas se empolgaram com o lanche do palácio. Eu vou dizer uma coisa muito triste. Se a gente continuar desse jeito, em 30 anos, a igreja vai acabar. Vocês podem entrar na internet. O governo da Inglaterra fez um decreto agora no final desse ano, 2017, fez uma lista de 12 mil igrejas, católica, anglicana, presbiterana, 12 mil igrejas. O governo da Inglaterra fez um decreto declarando que essas igrejas não são mais templos de culto, mas são centros comunitários. Tem que servir a comunidade. Então são clubes de dança, de esporte para os meninos, de balé, de break, de skate, igrejas. Amontou as cadeiras e durante o dia é clube. Sabe por quê? Porque as comunidades perderam o vigor da fé. Vai quase ninguém. Se nós não zelar, 12 mil, e pensa as igrejas da Inglaterra, na igrejinha feita com tijolo, não, é com pedra, com artistas, arquitetos e engenheiros top da história do mundo. As igrejas mais lindas do mundo, virando lugar para meninada brincar. De vez em quando eu passo lá na Praça Criativa e vejo a meninada brincando e penso, Senhor, não deixa a igreja em pouco tempo virar uma praça criativa mundana. Herodes pode financiar a sua ilusão,
Mas Herodes não vai financiar o seu encontro com o Senhor jamais, porque ele não quer que você encontre o Senhor. Ele quer te embriagar, te entupir, te intoxicar com as coisas daqui, para que na época da eleição você vote nele e deixe-o corrompendo do jeito que ele está. Vamos ver? Paramos no versículo 9. Leia. Vamos retomar o versículo 9 e o 10. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Leia. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Olha, de vez em quando você tem que perguntar o seguinte: eu estou caminhando na fé, e tem uma estrela, uma luz do Espírito Santo me guiando na fé? Se a estrela sumiu, desconfie que você está muito pertinho de Herodes. Amém? Se a estrela sumiu, não teme, não continue procurando Jesus, porque você está mais na orientação de Herodes do que do Espírito Santo. Amém? E vou te dizer uma coisa assustadora. A estrela, que é uma expressão que repete muitas vezes nesse texto, a estrela, eu sei que você vai duvidar, e muita gente não vai acreditar no que eu vou falar, mas a estrela é a Santa Igreja que Jesus fundou. É ela que ilumina com a pregação do Evangelho e faz você conhecer a verdade da fé. Amém? É a igreja, é a Santa Igreja que ele fundou. Não tenha medo. Não tenha medo de pertencer à igreja. Não duvide que é ela a estrela. Por isso as torres da igreja. Por isso o sino que se tocava na igreja. Você estava trabalhando na roça antigamente, escutava o sino de longe. O pai parava com o cabo da enxada, levantava o chapéu e falava: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Punha o chapéu de volta e voltava a capinar. Porque o Senhor é que decidia o ritmo e o tempo da vida nossa. Era a igreja. Hoje tem muita gente de igreja que passa o dia inteirinho com aqueles foninhos de ouvido, tuque-tuque, 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 escutando essas músicas do capeta. O Espírito Santo não fala mais com ninguém. Se perdeu a alegria, e se não tem mais uma luz do Espírito Santo te guiando, desconfie dos Herodes que estão perto de você. Continuem. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Continua. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Para lá. Repita. Quando entraram na casa, viram quem? Viram o menino, sua mãe. Viram Jesus com a sua mãe. Irmã, Mateus não fala de estrebaria, não fala de gruta, não fala outra coisa. Mateus fala casa, porque o evangelho de Mateus foi escrito bem mais tarde. Ele fala de casa, porque Mateus está dando uma catequese para a comunidade dele. Mateus está dizendo para nós, sabe o que? Essa casa é a igreja. Quando você entra na igreja, o que você tem que procurar na igreja? A primeira coisa, ver Jesus e Nossa Senhora. Se você entra numa igreja e não vê Jesus e Nossa Senhora, vaza, que é Palácio de Herodes. E Jesus e Nossa Senhora não é uma estátua, não é uma imagem, é uma presença espiritual, é uma autoridade divina na sua vida. Esse é outro problema grave, que nós perdemos a piedade ao entrar na igreja. A gente não vai mais na igreja para encontrar Jesus e Nossa Senhora. Quantos de nós entramos na igreja, encontramos um conhecido na porta, entramos prusiando, sentamos do lado de um conhecido e ficamos prusiando, a missa começa, a gente continua prusiando, a gente vai embora prusiando, e a gente não vê Jesus e não vê Nossa Senhora e não adora Jesus, que é o mais grave.
Por que é que nós não temos mais o hábito de chegar na igreja, ajoelhar e adorar? Porque a gente não enxerga mais Jesus que está aqui e não enxerga mais Nossa Senhora que está aqui. Eu sei que isso é uma espada traspassando a alma de muitos de vocês, e a minha também. É sofrido ouvir isso. Mas nós estamos perdendo, não estamos não? Nós não ajoelhamos mais. O Padre Max é muito dinâmico, logo logo ele terá comprado o banco novo, com aquele lugar para ajoelhar, mas não espera vir banco novo para ajoelhar, não. Encontre Jesus na igreja, antes que espere banco ou qualquer conforto, mas busque Jesus na igreja. E eu vou te dizer uma coisa sofrida para mim, porque eu sei a miséria que eu sou, a fraqueza que eu sou, a pequenez que eu sou para ser instrumento de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa muito dura: queira que a igreja te ajude a encontrar Jesus para adorar Jesus. A gente não vem na igreja para encontrar Jesus e adorar. A gente vem na igreja para pedir a bênção para ficar livre dos problemas, ou para pedir a bênção para conquistar as glórias desse mundo. São as duas coisas que programa da gente para ir na igreja é isso: bênção para ficar livre das dificuldades, ou a graça de conseguir as conquistas daqui de baixo. Espírito de porco, focinho só no trem daqui de baixo. Até quando está na igreja? Por isso é que a gente não encontra mais Jesus na igreja. Por isso que a gente não adora mais. Por isso que a gente não vê mais Nossa Senhora na igreja. Porque a gente é movido pelas coisas daqui, ou pelas dificuldades, ou pelas ilusões das conquistas. A gente fica aqui. A gente não ajoelha mais, não adora mais. E quando você vê alguém ajoelhado, alguém diz assim: padre, o que está acontecendo com fulano? Ele estava na igreja ajoelhado tanto tempo, será que está com problema? A gente até assusta quando um católico está ajoelhado muito tempo na igreja. Tem algum problema. Eu não vou rezar ajoelhado porque o povo vai pensar que eu estou com problema na minha casa, no meu casamento. A gente tem até medo, porque ajoelhar para nós expõe situação de fraqueza. E essa fraqueza, se você não tiver dobrar o joelho, você nunca vai ver e adorar Jesus como Ele quer e como Ele pode ser adorado. Nunca. Até porque uma outra coisa que nós não sabemos o que é mais, é o que é adorar. O que é adorar? Se você entrar na internet, e se você entrar numa livraria católica e dizer: olha, eu quero desenvolver a prática da adoração, e fala lá com o vendedor, ainda que seja um padre ou uma freira na loja católica, ele vai mostrar para você uma prateleira enorme com tanto de livros sobre adoração. Você compra aqueles livros e é uma rezaiada que você reza e lê, e lê, e lê, e faz um trem, faz outro trem, faz um trem, faz outro trem, aquela rezaiada. Isso não é adoração. Isso é reza, é bom também, não precisa deixar de fazer não, mas isso não é adoração. Adoração é você se colocar na presença de Deus, curtir a delícia da presença dEle, a face dEle resplandecendo sobre a sua face brilhando na frente dEle, deliciosamente na presença dEle. Você não precisa pedir mais nada, falar nada, só Ele basta. Isso é que é adorar. Imagina se nós vem na igreja, fica ajoelhado sem pedir nada. Imagina se nós aprendemos uma espiritualidade, uma fé, de ficar longamente. Eu convivi com umas freiras, irmãzinhas de Foucault, da fraternidade de Foucault. Irmã Genoveva ficava muito na minha casa quando eu morava na chácara. Ela ia lá para a chácara em Aparecida, ela passava a noite sentada no chão diante do sacrário, à noite. Não tinha livro nenhum, nada. Ela passava a noite sentada na mesma posição diante de Jesus. Eu quase morria em ver aquilo. E comecei a perguntá-la o que era aquilo. Uma mulher, uma irmã, de uma família de alta aristocracia francesa, veio embora para cá para trabalhar com os índios na Amazônia. Uma mística. E ela foi me dizer
E ela foi me ensinar o que é adorar. Adorar não é falar nada, é curtir a delícia que é Deus. Quando você der conta de adorar 30 segundos ou 1 minuto, você vai perceber que os problemas da sua vida não são aquilo tudo, e as glórias desse mundo também não são aquilo tudo, não. Amém? Quando você fizer isso, e depois de curtir e saborear, você vai até aprender que ao invés de pedir coisa para Jesus, pedir coisa, glória do mundo, ou ficar livre dos problemas, você vai até achar no seu coração coisas para oferecer a Jesus. Isso é tão bonito. A adoração te faz descobrir que dentro de você tem tanta coisa para oferecer a Deus e ao mundo. E é o que acontece com os santos reis magos. Vamos ver que coisa linda. Depois de adorarem, então, só para explicar melhor, se você tem a prática e os livrinhos de adoração que você vai para frente do Santíssimo e passa horas lendo aquele livrinho, continue, mas fecha o livrinho, põe no bolso ou na bolsa e depois fique 40 minutos, 1 hora, 2 horas sem falar nada, sem ler nada, sem pedir nada, nem agradecer não precisa, só curtir Deus. Amém? Vamos. Continuação do versículo 11, não é? Isso. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Para lá. O ouro é símbolo do poder. Eles oferecem a Jesus o ouro. É o mesmo de dizer: esse ouro que eu carregava comigo, eu reconheço que nesse menino há a presença e o poder de Deus. O incenso é símbolo do Espírito Santo que penetra todas as realidades, símbolo do vento, do fogo, que entra em tudo, que santifica tudo. Eles oferecem o incenso porque reconhecem Jesus como aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, santifica todas as coisas. O Espírito Santo. Oferecem a mirra, que é um material natural que usava para embalsamar os corpos. Oferecem a mirra, que era os produtos de beleza das mulheres para não envelhecer e tirar as rugas. Oferecem a mirra para dizer: nele não acaba as rugas, nele nós temos a vida ressuscitada e eterna, que é muito mais do que tirar ruga. Não é bonito? Então, ao oferecerem ouro, incenso e mirra, os magos dizem para a gente que em Jesus nós contemplamos e acolhemos o Pai Eterno, o Espírito Santo e o próprio Deus Jesus. O Pai Eterno, que é o poder que tudo criou, o Espírito Santo que santifica tudo, e Jesus que salva, que redime tudo pelo poder do seu sangue, da sua morte e ressurreição. Os magos, ao oferecerem ouro, incenso e mirra, eles dão uma catequese para nós, dizendo que em Jesus nós conhecemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A oferta que os magos fazem para Jesus, dão para nós uma catequese sobre quem é o Deus em quem nós cremos. Vou fazer uma pergunta muito difícil de engolir. A oferta que você faz a Deus, não de dinheiro e de dízimo, mas a oferta da sua vida, da sua paciência, do seu amor, revela para quem convive com você quem é Jesus, quem é o Pai Eterno e quem é o Espírito Santo? Ou precisa melhorar? Por que a gente fala, ensina, dá doutrina e regra religiosa, prega, e a gente não consegue convencer nem os filhos e nem os netos? Porque o jeito da gente oferecer a vida para Deus não convence ninguém. Os magos dão uma catequese e convencem a gente de que Jesus, tudo que Jesus faz, está presente o Pai e o Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo faz, está presente Jesus e o Pai. Tudo que o Pai faz, está presente Jesus e o Espírito Santo, e é uma mistura permanente de graça. Esses magos precisam mesmo ser chamados de santos reis e merecem uma salva de palmas, não merecem não?
Agora, presta atenção em como termina. Leia. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Digam comigo, Jesus, amanhã, segunda-feira, eu vou retomar minha vida. E eu te peço, para seguir um outro caminho, me ajude. Não me deixe caminhar na fé, passando por Herodes. Ele não permite que eu cresça na fé. São muitos os Herodes que me ameaçam. Eu quero te procurar, te amar, te conhecer, te adorar, te servir. Não no caminho de Herodes. Amém. Cuidado com os Herodes. Eles estão mais vivos e presentes do que a gente imagina, inclusive na igreja. Cuidado. Cuidado, não deixe Herodes financiar sua farofa para a Trindade nunca mais. Tá bom? Nunca rompa com os Herodes. Digam a eles: nós passaremos fome, mas não comeremos o pão da morte. Não beberemos a bebida da anarquia e do pecado, da corrupção que vocês financiam. Nunca mais. Amém? Assim, você retomará e vai conseguir ver Jesus presente na sua vida em coisas que você nunca imaginava. E sua vida vai desembocar numa vida de consolação tão grande. Eu acho bacana, porque os pastores foram a Belém, encontraram Jesus e voltaram glorificando a Deus, não foi? Louvando e glorificando a Deus por tudo que viram e ouviram. Os magos também retornaram por outro caminho. Os pastores não chegaram diante do presépio e viraram estátua lá o tempo inteiro. Os magos não chegaram diante do presépio e viraram estátua lá. Retomaram a vida. E Jesus que você encontra na igreja é para te ajudar a retomar sua vida, mas não mais no caminho de Herodes, mas retome a sua vida, retome o seu caminho com Ele e nele. Sabe por quê? Diz o profeta na primeira leitura: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Gente, Isaías falou isso para Jerusalém 800 anos antes de Jesus nascer. Na fé, ele falou: levanta, acende as luzes, 800 anos. Imagina nós que estamos 2000 anos depois que Jesus já chegou. Levanta os olhos ao redor e vê, com o coração vibrando, batendo forte. Não posso esquecer nunca. Pega o número 15 do seu folheto. Você vai assustar demais com o que você vai ler aí. Número 15. Depois de preparar a mesa, o canto de preparação das oferendas, o padre prepara o altar, incensa. Aí o padre diz: orai, irmãs e irmãos. E a igreja responde: receba o Senhor por tuas mãos. Depois o sacerdote eleva as mãos para os céus e reza o seguinte. Leia comigo: ó Deus, olhai com bondade as oferendas da vossa igreja, que não mais vos apresença ouro, incenso e mirra, mas o próprio Jesus Cristo, imolado e recebido em comunhão
nos dons que os simbolizam. Nós não oferecemos mais, a igreja não mais oferece ouro, incenso e mirra. Mas quando celebramos a Eucaristia, nós oferecemos o próprio Jesus imolado em sacrifício, nos dons que o simbolizam. A gente põe pão e vinho aqui, e por obra do Espírito Santo, Jesus e o Pai nos devolvem o corpo e sangue de Cristo, para fazer a gente sair daqui não com o lanchinho de Herodes, não com a Bavária do Herodes, não com o churrasco de Herodes, mas com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, para dar conta de enfrentar tudo o que vem em 2018 e o resto da vida. Aleluia, aleluia, aleluia! Incline a sua cabeça, abra seu coração e ofereça a Jesus, não ouro, incenso e mirra, mas do jeito que Jesus se ofereceu na cruz por você. Ofereça você, ofereça seu coração, sua vida, seus dons, seu trabalho, seu amor, seu perdão, sua paciência, sua compaixão. Ofereça sua capacidade de fazer o bem. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Senhor, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Fique de pé. Deixe o folheto no banco, levante as suas mãos para os céus. Vem Espírito, em verdade, canta. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, canta, igreja. Em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis
Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Canta! E Senhor, Te entregamos nosso viver. Levante as mãos. Nos Foi que eu nasci. foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde Põe a mão no seu coração. Diz a Jesus que você o ama, que você o adora, que você o reconhece como a única luz da sua vida, como a única fonte de salvação. Declara Jesus como seu Senhor, Senhor da sua vida, do seu tempo, das suas tribulações, dos seus sofrimentos, Senhor das suas alegrias, das suas esperanças, dos seus sonhos. Declara, Senhor, o Senhor como único, digno e merecedor. Te adoramos, Senhor, glorificamos o seu nome, te oferecemos nossa vida. Recebe a nossa vida, nosso amor, nossa entrega. Vamos sair daqui por um outro caminho. Não vamos retomar o caminho dos Herodes, mas vamos seguir o caminho da sua palavra. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Amém.